Voltamos, mais um episódio do Alô Criançada. E hoje nós temos um tema especial: como chegar ao coração de uma criança. E eu trouxe a minha convidada aqui, a Tia Lene. Obrigada, Tia Lene, por ter vindo. Por nada, eu que agradeço. E nós vamos para um breve intervalo para só tomar um gole de água e voltar com tudo no nosso belo assunto de hoje. Não vai embora, fica aí, a Alô Criançada vai e volta logo. Te aguardo. Já imaginou uma escola de qualidade próxima à sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e o Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes, com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Voltamos? Falei que era rápido. Hoje o nosso tema é como chegar ao coração de uma criança. Hoje nós temos visto que os pequenos têm sido arrebatados por influenciadores, desenhos, por inteligência artificial, mas nós sabemos que nós temos que encontrar uma forma de chegar até o fundo do coração de uma criança, para não perdê-la para sempre. E hoje eu trouxe a tia Lene aqui para nós tratarmos desse assunto e eu vou fazer uma breve introdução. Eu quero tratar com você do texto de Mateus, capítulo 19, versículo 14, que diz assim: Jesus disse: Deixai vir a mim as crianças e não as impeçam, porque o reino dos céus pertence a elas e àqueles que são semelhantes a elas. Tia Lene, é muito importante nos dias de hoje nós falarmos sobre o coração de uma criança, né? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Sim, é muito importante até porque a palavra do Senhor, ela nos afirma isso, né? Quando Jesus estava ensinando, os discípulos queriam impedir as crianças de chegar a ele, e ele disse: "Não os embaraçei", quer dizer, não criem embaraços para que elas cheguem até a mim. Então Jesus deixou bem claro que as crianças são importantes, sim, e que elas merecem chegar até Jesus, sim. E que nós, hoje, nós estamos vendo que muitos estão agindo como os discípulos, que as crianças atrapalham, que as crianças saem do culto para ir para a igreja para poder, ficar lá enquanto não atrapalha o culto, enquanto os pais assistem o culto, e não é isso. Jesus, ele deixou bem claro: "Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus". Então é importante, então, que nós possamos nos posicionar assim como Jesus quer, que eu e você que está nos acompanhando nos posicione, seja como Jesus, seja o exemplo de Jesus e trazer elas e não embaraçar elas, né, hoje está tendo muito embaraços, né. E a gente vê que tem uma corrente que houve um tempo que a salinha Kids era um depósito de criança. Sim, Fica ali para você não correr, não atrapalhar o culto, para você beber água e o banheiro sem atrapalhar ninguém. sim, Priorizava-se o cultuar do adulto, como sim, se a criança não precisasse. E há muito tempo eu ouvi um pastor falando assim: "Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é não é crentinho". crente. A criança precisa ter um encontro com Deus, ela Sim, precisa entender qual o propósito dela na vida, e o ministério infantil ele é extremamente fundamental. sim, E eu tenho visto, até mesmo na internet, um debate dizendo que não precisa ter ministério kids, a criança senta do lado do pai e assiste o culto. Só que nós estamos vendo uma metodologia de antigamente, quando as crianças eram extremamente sim, passivas, com as crianças de hoje em dia que tem uma agitação hiper mega ultra natural, isso. exagerada. Eu não posso usar mais os métodos de antigamente com as crianças Não, atuais.
O ministério infantil hoje ele é extremamente necessário, né, eu falo isso porque eu estou há 9 anos dentro dele, e eu sei o quão importante é um ministério infantil efetivo, né, para cuidar da Sim. criança. Uhum. E como que é o seu trabalho? Como que você entrou nessa? Eu trabalho há 20 anos com o Ministério Infantil, comecei auxiliando, né, e aí eu me apaixonei pelo Ministério Infantil, então assumi, desde então a gente trabalha aí com ministração, louvores, palestra para pais, estamos aí nessa caminhada. E o que eu vejo, a questão da salinha, é porque se a gente não tiver um trabalho voltado diretamente para as crianças, elas não vão conseguir aprender, porque hoje a infância é diferente da infância passada, né. Então, assim, o Senhor ele nos dá estratégia, nos dá metodologia para a gente poder ensinar as crianças de uma forma que elas entendam, que elas compreendam, que elas aprendam também, porque criança ela aprende com os olhos, o adulto não, você fala, ele ouve, ele entende. A criança, você falar meia hora com ela não vai você falar sem mostrar um visual, ela não vai entender. Agora quando você usa uma metodologia, uma forma, uma estratégia, a criança ela vai lembrar daquilo que você fez, daquele visual, e ela vai lembrar automaticamente da história. Então, assim, são estratégias que o Senhor nos dá para a gente poder ensinar as crianças de uma forma que elas entendam e que aprendam, entendeu? Porque o ministério infantil ele é importante tanto dentro da igreja como na salinha. Lá na nossa igreja, eu faço parte do Ministério Fama, e lá na nossa igreja eu sempre procuro priorizar o mesmo cultuar que tem na igreja, eu priorizo dentro da salinha, para que elas entendam que a salinha é um lugar de culto. A gente não pode deixar as crianças entender que a salinha é um lugar de brincar, porque senão se elas não crescer com essa base espiritual formada, quando elas saírem da salinha, elas não vão querer ficar na igreja, então a gente tem que trabalhar. Aqui é um passo que você vai trabalhar, nós vamos trabalhar até chegar a certa idade, quando você estiver pronto, aí você vai começar a assistir o culto na igreja. Nós temos que preparar ela para chegar o momento delas ir para a igreja. E se nós não tiver preparado espiritualmente, orando, jejuando, com o material certo, com a direção de Deus, o que que vai acontecer? A criança ela vai ficar naquela fase da salinha, quando terminar a salinha ela não tem estrutura para ficar no culto, vai acabar se desviando, infelizmente é o que a gente tem visto. É verdade. Assim, eu nunca frequentei ativamente a assembleia, mas a primeira ideia que eu tenho de escolinha dominical era do meu vizinho que fez da casa dele uma igreja, Sim, e ele era da assembleia e as filhas dele eram professoras e eu conhecia aquela famosa revistinha. E eu tenho comigo até hoje, eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de estudar, e eu vejo sempre que eu estou sempre reproduzindo o que eu aprendi quando eu era criança. sim, sim, Não sai, não vai embora. não E vai. todas aquelas gincanas, as tarefinhas que a gente levava para casa, o carimbo de tarefinha feita, Sim. a nota, eu nunca esqueci daquilo. Uhum. Então, assim, eu vejo que é muito importante nós investirmos no lúdico, na Sim. linguagem que a criança entende, né. Não adianta eu colocá-la no culto, e eu acho que é até prejudicial, porque se eu deixo crianças o tempo todo no templo, eu fico também impedida de tocar em assuntos relacionados ao adulto, porque tem Sim, criança lá para ouvir. Não é exatamente. tudo na Bíblia que eu posso apresentar para uma criança de Sim, 7 anos hoje, né. Então, assim, o ministério infantil ele é extremamente necessário, e sim. nós precisamos, né, que as igrejas fortaleçam, né. Sim, isso mesmo, isso mesmo. E eu acho que é importante nós deixar isso claro, que é importante que elas cultuem na igreja. Tem na nossa igreja, na Santa Ceia, elas não descem para a salinha, né? Muitos falam igreja da criança, mas eu amo dizer que eu sou tia da salinha, Também. tia do Ministério Infantil, da igreja da criança. Então, assim, é muito importante ela ter esse momento da nossa igreja, no culto de Santa Ceia, elas ficam lá no templo, né? Assiste o culto, é um culto mais. Então, assim, quando os outros dias a gente tem uma rotina, e também o importante é ter intencionalidade em tudo que você vai fazer. Não adianta você pegar a criança, levar para a salinha para você brincar, para você contar historinha, sem intencionalidade, sem propósito, que ali não vai fazer efeito na vida dela. Então a criança tem que ir para a salinha com o propósito de eu vou lá porque hoje vai ter tal coisa. Então a gente tem que seguir um direcionamento lá na salinha. É muito importante você ter intencionalidade no louvor que você vai cantar com as crianças, na leitura da palavra, na ministração da história, entendeu? Então tudo nós temos que ter intencionalidade, não fazer por fazer, porque infelizmente nós temos em nosso meio ainda muitas pessoas que acham que a salinha é um lugar só para entretenimento, só para entreter as crianças e não é isso. É um lugar onde nós vamos formar uma base espiritual,
porque tem muitas crianças que, infelizmente, eu posso falar isso, que só têm acesso à palavra de Deus através de uma tia do Ministério Infantil. Você sabia disso? Elas passam a semana inteira sem ter uma oração em casa, sem cantar um louvor, sem ouvir um louvor. E quando ela chega na salinha, é que elas vão ter esse encontro. Então é por isso que nós, como tias do Ministério Infantil, pastoras de crianças, nós temos que ter uma vida espiritual ativa, nós temos que ter um propósito em tudo que nós vamos fazer, porque às vezes a criança chega lá e é nós que estamos formando a vida espiritual dela. Tem que estar com o copo cheio para derramar Sim, sobre elas, né. exatamente. Eu acho assim, como eu entrei no Ministério Infantil, meu filho nasceu, ele com 1 mês já gritava muito, e aí e a salinha, o berçário lá era um depósito, tinham só os brinquedos velhos lá, mas era de frente para o templo, então eu ficava Sim. lá dentro e assistindo o culto. Aí eu comecei a ver brinquedo, não, deixa eu limpar essa, eu comecei a limpar, quando eu virei tia. Oh, Então o benção. nascimento do meu filho me levou para o ministério. Olha, E eu sou sozinha, né, eu não tenho parceira não para fazer revezamento não. E eu falo, tem 9 anos que meu filho nasceu, 9 anos que eu estou no Ministério Infantil, eu não sinto nem falta dos cultos, porque eu me sinto tão alimentada de estar ali com eles ensinando, eu me sinto tão alimentada de durante a semana eu estudar para ter o que ensiná-los no domingo, que isso me nutre isso, de uma forma que quando eu falto, às vezes eu viajo, alguma coisa assim, e eu chego no outro domingo e falo: "Gente, mas que saudade que eu estava de vocês. é Nossa, porque foi verdade. muito ruim, a senhora não estava aqui". E nós precisamos alcançar o coração delas, Sim, exatamente, né. Quem exatamente. chega primeiro ganha ela para sempre, Isso, e essas crianças estão sendo arrebatadas por sentimentos muito ruins, por isso, exemplos muito ruins, né. exatamente, exatamente. E a gente precisa resgatá-las, né, o Sim. Ministério Infantil é um resgate. Sim, nós estamos vivendo em tempos difíceis, a qual a influência de blogueiros, influenciadores, as crianças estão, adolescentes, se espelhando muito da influência da internet, das más companhias, das más amizades, estão levando. Então, se a gente não levar Jesus primeiro, essas outras pessoas vai ter, porque o mundo tem as estratégias dele, então nós vamos usar a nossa. Eu quero ressaltar o que você falou sobre você ser mãe e entrar no ministério infantil através da vida do seu filho. Que o Senhor desperte você que é mãe, entendeu? Para ajudar, assim como o Senhor despertou ela, ajude as tias do Ministério Infantil, que você seja canal de bênção e que você entenda que o Ministério Infantil não é um fardo, não é. Não. A gente tem que fazer por amor mesmo. Tem gente que comenta assim: "Ah, mas eu vou perder o culto". Não, você vai estar cultuando, só que de uma forma diferente, eu não vejo por esse lado. Por mim, eu não tenho problema, às vezes as pessoas dizem: "É, mas tu todo dia está na salinha". Eu estou cultuando, eu estou adorando a Deus do mesmo jeito. Então não é perder culto, é adorar a Deus de uma forma diferente. É. Então, assim, nós vamos para um breve intervalo, nós vamos voltar nesse assunto, e eu quero que você fique aí, ouça o recadinho do nosso patrocinador, Colégio Metropolitano, Metropolitano Júnior. Em breve iremos para matrículas para o ano de 2026, e saiba que esse é um parceiro que está contando os dias para ter o seu filho lá, um lugar que eu confio, que eu recomendo, e fique aí, não vai embora, logo logo nós voltamos. Sou Yara Dias, diretora pedagógica do Colégio Metropolitano Júnior. Estou aqui para anunciar mais uma novidade: período integral. Venha conhecer nossa proposta pedagógica, nossos projetos Robótica Maker, PEC, que é Programa de Estimulação Cognitiva, Horta, Projeto Metrozinho. Venha fazer parte da nossa família, venha nos conhecer. Aguardo todos vocês. No Instituto do Câncer de Pele, somos referência em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pele. Nossa estrutura é moderna, com profissionais especializados em um atendimento humanizado, pronto para acolher você e sua família. Estamos no setor Bueno, bem no coração de Goiânia, em frente ao Complexo Orion. Se você vem pela Avenida Portugal, atravesse a Avenida Mutirão e nos encontrará ao lado do posto de gasolina. Goiás é quente, o sol é forte e prevenir faz toda a diferença. Agende sua consulta, venha conhecer o Instituto do Câncer de Pele. Cuidar da sua pele é cuidar da sua vida.
Voltamos, eu falei que era rápido. Eu quero entrar com mais um versículo para a gente dar sequência nesse papo, nesse bate-papo. Quem receber uma criança como estas em meu nome, a mim me recebe. Receber uma criança é o mesmo que receber Jesus. E ressalta a importância do acolhimento e do amor. As crianças hoje elas são tratadas como um futuro muito distante, como se elas não existissem hoje, Exatamente. né. Então não é o crente de amanhã, não é o cidadão de amanhã, ele é cidadão hoje, ele Sim. é servo de Deus hoje, e nós vemos o que você falou, que muitos pais, a semana inteira a criança está com fome espiritual, ela não ouve falar de Jesus em Uhum. casa, ela não tem um pai que lê uma história com ela, que lê a Bíblia com ela, e essa criança chega sedenta, e às vezes é uma vez só na semana que nós vamos Sim, vê-la. E eu sempre falo, né, todo domingo eu trato de salvação, porque eu não sei se eu vou ver essa criança de sim. novo. Como que é esse acolhimento? Porque uma coisa é o filho do irmão da igreja que está sempre lá. Uhum. Tem crianças, por exemplo, que vão sem os pais? Sim, sim. Na nossa igreja, inclusive, tem muitas crianças que vão sem os pais, e até mesmo de pais crentes que deixam os filhos e vai para casa, infelizmente, né. Mas o importante da gente trabalhar o plano da salvação é por causa disso, porque sempre você vai ter uma oportunidade de falar para Jesus, você não pode perder a oportunidade de convidar aquela criança para aceitar Jesus. Até porque a palavra do Senhor diz que para nós entrarmos no céu, nós temos que ser como uma criança, e para nós entrarmos no céu, nós temos que se tornar filho. E através da aceitação, né, receber Jesus no coração. Então, assim, o pai não leva para o céu, o pastor não leva. Nós temos que enfatizar isso na vida da criança, entendeu? Que ela só vai para o céu através de Jesus. Então, ela precisa receber ele, confessar e aceitar ele no seu coração. Então, todas as vezes que eu ministro, eu faço o convite, seja em igreja, seja na nossa salinha. Todas as vezes eu não perco a oportunidade, porque como você falou, eu não sei se eu vou ter oportunidade de ver aquela criança novamente. Então, se acontecer algo, e aí a consciência da gente como que vai ficar, né? É verdade. E, Tchalene, o que nós temos de impedimento hoje para chegar ao coração de uma criança? Eu acredito que o maior impedimento não é nenhum impedimento que as pessoas usam, é a falta de apoio, porque o Ministério Infantil, querendo ou não, ele tem um custo, né, financeiro, Sim. porque tudo é gasto, a gente tem que levar algo para as crianças, porque as crianças você tem que conquistar ela todos os dias, né. E aí tem um custo e as pessoas hoje reclamam muito de apoio, é que eu não tenho apoio do pastor, que eu não tenho apoio. Eu quero dizer para você que o Senhor te chamou. E é Ele que te dá as estratégias, é Ele que abre porta, é Ele que te dá os meios, que nós possamos confiar em Deus. Se Ele nos chamou, Ele nos capacita, Ele nos direciona, Ele usa a nossa vida da forma como Ele quer, e Ele também vai nos dar o meio, vai abrir porta, vai usar pessoas para nos abençoar. Graças a Deus, o tempo que eu invisto, o meu tempo, tanto financeiro como o meu tempo com as crianças, Deus nunca deixou faltar, Deus sempre supriu as necessidades. Às vezes a gente diz: "Meu Deus, como que vai ser amanhã?", entendeu? Eu queria fazer algo para as crianças, aí Deus vai lá e surpreende, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quando a gente faz por amor, né. Eu tenho toda sexta-feira na minha casa um culto kids, com as crianças do meu condomínio. Aí eles já chegam lá assim: "Tia, hoje vai ter o quê de lanche?" Eu: "Calma, você tem que perguntar o que que vai ter de lição hoje", mas toda sexta-feira eu dou um lanchinho para eles. Tem uma irmã que os filhos dela participam, ela tem restaurante, de vez em quando ela chega lá com a janta para os meninos. Nunca Amém. faltou, Exatamente. nunca faltou. Até no dia que eu tô cansada, que eu falo assim: "Hoje eu vou fazer só uma pipoca, que eu tô cansada". Nesse dia é o dia que chega uma mãe: "Não, hoje eu trouxe um lanche aqui diferente para os meninos, eu trouxe um bolo". Deus não deixa faltar. Não deixa. Um dia eu estava querendo dar bíblias, e uma irmã ofereceu: "Irmã, eu quero anota meu nome aí, meu número, que uma hora que você quiser eu vou te ajudar a comprar a bíblia para as crianças". Eu: "Tá bom". E eu esqueci de anotar o nome, Uhum. não anotei o número, eu esqueci do rosto da irmã, que eu sou péssima com fisionomia. Aí um dia eu conversando com outra pastora, eu falei: "Pastora, eu conheço uma irmã assim, assim, assada", ela prometeu uma ajuda, ela: "Pra quê?". "Eu comprar a bíblia", eu não sei o nome da irmã, eu não lembro, ela falou assim: "Não, eu vou te dar". Ó, E ela e 10. ela pegou e me deu, e eu comprei bíblias para as crianças. Esses meninos saíram com essa bíblia numa alegria. Então, se o nosso desespero é pelo reino, Deus resolve esse desespero. Sim, Deus resolve, Deus sempre supre, né. E a tecnologia? Eu uso tecnologia nas aulas. Quando eu consigo, eu levo
eu uso desenhos de apoio, eu ganhei um projetor, uma irmã doou um projetor, e eu passo um desenho relacionado ao tema da aula. Sim. Como que você vê a tecnologia hoje para evangelismo infantil? Você pode usar, por exemplo, na nossa igreja eu uso os louvores, né, sempre da internet a gente usa o louvor, também às vezes a gente faz cinema, a gente traz um filme bíblico, né, para a idade das crianças, para que seja um ensino, através daquele filme, que seja um ensino para a vida delas. E também a questão das redes sociais, que a gente usa muito para evangelizar, manda para os pais, entendeu, e manda para as crianças. Aí manda o versículo, igual lá na nossa igreja, quando nós vamos estudar um determinado tema, eles lê junto comigo, então eu mando para todos os pais, mando para as crianças, para elas lerem, entendeu. Então assim, é muito bom, se você souber usar para aquilo que é bom, né, É. para aquilo que é bom. Então, sim, é relevante sim usar, entendeu, para aquilo que vai ajudar e vai realmente somar, né, no ministério. A gente não pode demonizar a Não, tecnologia, né, igual muitas pessoas vão de um extremo ao outro, não. mas nós temos recursos, né, eu falo porque na pandemia, por exemplo, eu Uhum. gravei aulas para os alunos que não Sim, estavam eu indo, também. né, então assim, eu me vi lá enfurnada dentro do apartamento com meu filho gravando aulas para Sim, os as crianças que cultos, estavam nas kids. fazendas, foi muito bom, Sim. né, então assim, nós temos que usar a tecnologia ao nosso favor. Uhum. E existe muito conteúdo bom e eu acho que nós pecamos na divulgação. Tem Sim, muita coisa boa no YouTube para o nosso meio, né, sim, para evangelizar as crianças. Elas conhecem todos os desenhos, menos os cristãos, exatamente, né, nós temos que exatamente, usar isso a nosso favor. exatamente. E vamos falar agora a questão do pastoreado, né, Uhum. da liderança da igreja, dos pastores. Eles precisam entender que Sim. tem que olhar para as crianças, não é todo pastor que abraça o Ministério Kids, Uhum. né. E na sua igreja, onde você passa, eu sei que você faz cultos em outras igrejas, né, como que Sim, você vê essa consciência do pastoreado? é. Na minha igreja, em questão, a minha igreja, o nosso pastor, ele apoia muito. Ele dá muita liberdade, ele dá muito apoio, ele sempre deixa a gente à vontade, ele não vê o ministério infantil como um lugar, assim, de entretenimento, não, ele já olha por esse lado mais de que ele dá muito valor às crianças, né, o ministério infantil. Mas infelizmente tem muitas igrejas, tem muitas que eu vou, que eu vejo o amor do pastor, os pastores envolvidos, os pastores dançam as musiquinhas, eles estão lá apoiando, correndo, mas tem muitas igrejas que eu vou que nem os pastores estão nos cult kids. E aí, isso deixa a gente triste, porque assim, as crianças elas aprendem pelo exemplo, entendeu? Então assim, eu costumo dizer, se o culto de criança, os pastores não está, elas vão entender que eles estão em todos os cultos menos um dela. Ele quer dizer o quê? Que o delas não é importante. Então que o Senhor possa despertar, né, pastores, a minha oração todos os dias que o Senhor abra a visão de pastores, que o Senhor desperte pastores para que ele venha entender a importância do ministério infantil na igreja. Como você falou, o ministério infantil, ele não é o futuro. Ele é o hoje. O Senhor não tem interesse de levantar outra geração. O Senhor quer usar essa geração que está hoje. E às vezes eu vejo pessoas questionando o que vai ser da próxima geração. Mas o que você está fazendo por essa geração? Então que o Senhor desperte, porque assim, o nosso pastor é o nosso líder maior abaixo de Deus. Então é eles que têm que estar, entendeu? Se os pastores apoiam a tia do ministério infantil, ela vai sentir um gás a mais, ela vai, poxa, o meu pastor está comigo, a minha pastora está comigo, então eu vou conseguir, porque muitas tias, a maior das reclamações é: "Eu me sinto tão sozinha". O meu pastor não está nem aí. Então que o Senhor possa despertar você que é pastor ou pastora e que você ame o ministério infantil, não trate como o futuro, mas trate como hoje. Quando você não estiver, quando eu não estiver, serão eles que irão assumir a igreja. E o inimigo sabe disso, sabia? O inimigo, ele sabe Claro. disso. É por isso que todos os dias ele tenta acabar com o ministério Eu infantil. sempre falo com as crianças, né, falo assim, ele não está preocupado com os adultos já estão com a Não, cabeça feita, sim, ele está preocupado em roubar a consciência, roubar o seu coração, sim, criança, né. E eu sempre tenho falado com eles: "Tome cuidado com o que você assiste, com o que você ouve, com quem você conversa, onde você vai, porque ele quer roubar os seus 5 sentidos para longe de Deus", sim, né. exatamente. Então assim, a criança ela é muito atacada hoje. Sim. E nós temos que ver que elas precisam desse acolhimento. Uhum. E eu quero falar agora, você criança,
Às vezes você não tem um papai ou uma mamãe que lê uma história com você, mas você tem um celular na mão. Que tal você começar a pesquisar sobre as histórias da Bíblia? Você sempre vai ter alguém, se você falar: "Senhor Jesus, eu quero te conhecer", saiba que Jesus vai mandar um anjo para falar com você. Amém. Ele vai enviar pés formosos para anunciar as boas novas para você. Pode ser através de um canal no YouTube, pode ser através de um amiguinho na escola, um coleguinha na praça. O Senhor Jesus, ele quer ter um encontro com você, ele quer se apresentar para você, ele quer o Sim. seu coração. E você tem agora essa porta aberta aqui no nosso programa. Eu tenho buscado trazer bons conteúdos, informação para vocês, porque eu sei que vocês são espertos além da conta. Sim. Vocês precisam de informação. E é ingenuidade nossa pensar que uma criança de 7 anos não se interessa por assuntos profundos. Sim, ingenuidade mesmo. Ele se interessa, eu ouço cada pergunta. Sim, eu costumo falar que não tem FBI, que ganha do Ministério Infantil, porque as crianças traz as histórias da família, traz histórias que vê, que a gente diz: "Meu Deus, eu não acredito que esse", entendeu? Às vezes é o acesso a coisas que não é para a idade, conteúdos que não é, e eles chegam e fala para a gente fica abismada, porque a gente acha: "Meu Deus, é só uma criancinha", mas não é, né? Não é, nós não podemos menosprezar a Sim, capacidade da criança de entender o que está acontecendo, sim. né. E Tchalene, quando a gente fala dos ataques, né, o que impede a criança de chegar a Cristo, muitas vezes os próprios pais são interferidos, Sim. porque ele não leva a criança, ele vai para a igreja e deixa o filho em Uhum. casa. "Ah, fulano estava com muito sono, aí eu não quis deixar ele dormindo", né. É o pai que, em vez de sentar para ler a Bíblia com a criança, está prestando atenção no jornal, Sim, né. Vamos falar assim, com esse pai crente de hoje, né. sim. Eu costumo dizer que o maior problema do Ministério Infantil são os pais, porque os pais eles tratam às vezes a gente como que fosse uma obrigação nossa, não é e não é, nós estamos ali por um propósito, nós fomos chamados para aquele propósito, para pastorear o seu filho, então se você tem uma tia, um tio que pastoreia o seu filho, que leva a palavra de Jesus, que leva Jesus para a vida do seu filho, valorize, ore por ele, incentive ele, leve o seu filho, porque crianças dependem dos pais para ir para a igreja, para ir para os ensaios, para ir para os cultos. Então, você que é pai, você que é mãe, entendeu? Apoie, incentive, leve o seu filho, porque a gente está lá com o maior amor do mundo. A gente está lá, quer levar o melhor para o seu filho. Então, você, pai, valorize isso. Valorize, se puder, leva um lanche para apoiar a tia do Ministério Infantil, ore pela vida dela, porque eu costumo dizer que nós não é só a tia, nós vivemos uma batalha espiritual. É verdade. Espiritual, quando nós entra na salinha, ali é uma guerra espiritual. Então os pais, nós temos que estar debaixo de oração. Então que os pais possam estar orando, apoiando, financeiramente, incentivando, levando seus filhos e orando pelos tios e certeza. tias, né. Um pouquinho de pipoca e suco faz um milagre danado num dia Ai, com certeza. de um culto, né. Sim. Nós vamos para mais um breve intervalo e quando nós voltarmos aqui, nós temos um conteúdo muito especial com a Tchalene, que eu não vou trazer ela com esse vestido todo colorido, lindo, para ela não fazer algo diferente para nós. Então fica aí, ouça o recadinho do nosso patrocinador e nós voltamos logo, logo. Não vai embora, alô criançada, vai e volta. Já imaginou uma escola de qualidade próxima à sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. A amamentação
Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Voltamos, eu falei que era rápido, agora eu vou dar toda a liberdade para a tia Lene. Se quiser ficar em pé, apresentar seu material, precisar de ajuda, vamos falar com essas crianças, né? Vamos lá. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para contar uma história de um plano perfeito. E sabe de quem é esse plano perfeito? Esse plano perfeito foi criado pelo nosso Deus para a sua vida. E hoje eu trouxe aqui um material especial para vocês. A palavra de Deus diz que o Senhor, Deus, ele criou um céu lindo, um céu maravilhoso, onde as ruas são de ouro. Lá no céu não vai ter tristeza, você não vai mais chorar, você não vai mais sofrer, porque o céu é lindo. E esse céu foi preparado para mim e para você. Você sabia, tia? E lá, sabe, crianças, esse céu ele é santo. E tem algo que quer nos impedir de entrar nesse céu. Sabe o que que quer nos impedir? O pecado. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que você vê, que você ouve, que você fala, que você sente, que você faz, que não agrada o Papai do céu. Contar mentiras, falar palavrão, fofocar, eita, ficar na internet olhando coisas que não é permitido para a criança acessar. E sabe de uma coisa? O pecado ele nos afasta de Deus e ele nos afasta do céu. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele enviou o seu filho Jesus. Você sabe quem é Jesus? Jesus ele é o filho perfeito de Deus. Jesus ele não tinha pecado nenhum. Mas Deus, em João 3,16, enviou o seu único filho. Sabe para quê? Para que eu e você não fôssemos castigados pelo nosso pecado e não vivêssemos longe de Deus para sempre. Então Deus enviou Jesus, Jesus veio a esse mundo, foi crucificado numa cruz, sofreu, derramou a sua última gota de sangue, mas a palavra de Deus diz que Jesus é poderoso e ele não ficou morto. Sabe por quê? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou, isso mesmo. O nosso Jesus é poderoso e o seu sangue foi derramado, sabe para quê? Para lavar e limpar toda a sujeira do pecado. Aquele coração que tinha pecado, que falava palavrão, que falava mentiras, não fala mais, porque quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida é transformada. E como que Jesus entra na nossa vida? Quando você aceita ele, diz: Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, e aí o seu coração vai ficar limpinho, alvo mais que a neve. E aí, quando você aceita Jesus no seu coração, sabe o que acontece? Você vai começar a crescer, assim como uma árvore cresce, fica linda, cheia de frutos, e as pessoas admiram. Você também vai crescer, só que é um crescimento espiritual. Por isso que a cor é verde, que lembra a árvore, que é um crescimento espiritual. Como, tia Lene, você vai começar a ler a Bíblia, ir para a igreja, você vai começar a orar e assim você vai crescendo na presença do Senhor. E você não vai crescer só em tamanho, você vai crescer em graça e em conhecimento. E esse Jesus, ele está aqui. Olha aqui, eu trouxe ele para apresentar para vocês. Jesus, ele te conhece. Às vezes você diz: ninguém me conhece. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele te conhece, porque ele foi criança assim como você. Ele veio a esse mundo como um bebê. Ele morreu, mas ele veio, cresceu, ele sentiu dor, ele sentiu tristeza, sentiu raiva, ele sentiu emoções. É por isso que ele te entende. Então, sempre que você precisar, você tem Jesus e você pode contar. E a palavra do Senhor diz que Jesus jamais te deixará e jamais te desamparará. Olha que legal! Então você tem Jesus. Sempre que você sentir tristeza, ninguém te entende, ninguém te ouve, você corre lá e você fala com Jesus. E sabe como que você fala? Através da oração. Amém? Tem mais? Tem mais, Vamos né? passar. Tem mais um aqui que eu quero falar para você. Você que está aí em casa, você ainda não convidou Jesus para morar no seu coração. Eu quero te dizer que Jesus está aqui, ó, nessa manhã, batendo na portinha do seu coração. Você sabia que o seu coração é como uma casinha?
Isso mesmo, e Jesus quer morar, mas Jesus ele não é mal educado, Jesus ele não invade o coração não. Então você precisa abrir o coração e ele está aqui, ó, toque, toque. Quando você abre o seu coração, Jesus ele entra no seu coração e sabe o que acontece? Aonde você vai, Jesus vai com você. Quando você vai para a escola, Jesus vai com você. Quando você vai andando nas ruas, Jesus vai estar com você. Quando você está na igreja, a todos os lugares que você for, Jesus vai estar com você, porque ele vai estar morando no seu coração. E quando chegar o dia de Jesus voltar para nos levar para a nossa casa, que é o céu, porque nós temos uma casa, isso mesmo, essa aqui, ó, nós estamos só de passagem, nós temos uma morada linda. Vai chegar o dia dele vir nos buscar, e aí eu e você vamos estar preparados, com Jesus morando no nosso coração, fazendo o que é certo e sendo fiel até o fim. Amém. Ai, que lindo. E é assim, né, a criança, como que eu vou impedir a criança de ter acesso a algo tão lindo, né, Não como, é? como que eu vou querer que ela aprenda daquela forma mecânica do adulto, Sim, né. A escola regular evoluiu, porque o Ministério Infantil não pode evoluir, né, isso porque mesmo. nós temos que ser como antigamente. E assim, eu quero chegar a uma conclusão, sei que uma conclusão talvez não, mas vamos fechar esse assunto. O Ministério Infantil ele é importante, mas ele não é feito só da tia. Sim, Ele tem a tia, ele tem a criança, ele tem o pai, ele tem um pastor e ele tem o Senhor Jesus olhando por ele, porque nós temos que cuidar desses pequeninos. Você é pequenino. Um dia eu já fui sozinha. Eu lembro que eu levantava com os meus irmãos, íamos sozinhos, minha mãe ia só à noite. Aí um dia ela falou assim: "Não, o povo vai achar que vocês não têm mãe". sim. E ela começou a ir com a gente. Então assim, vá, ainda que você vá sozinho, Jesus vai levar sua família pela sua fé. E Amém. eu sempre falo aqui, oração de criança fura fila Sim, na fila de oração. sim. Jesus ouve criança primeiro, é incrível. Então se você tem uma oração hoje, pode fazer para Jesus, ele está pronto para te ouvir. E que você tenha um encontro com Jesus. E você, pai, leve o seu filho para ter um encontro com Jesus. Tenha um encontro com Jesus vocês juntos. Leia com seu filho, leia a Bíblia com ele, estude. Hoje nós temos recursos na internet para entender Sim, questões difíceis da Bíblia que eu não tinha quando eu era criança. Quanta coisa que eu tentei entender quando criança, eu vim entender agora que eu tenho mais acesso. Vamos usar a tecnologia ao nosso favor. E eu vou deixar a tia Lene dar mais um recadinho aqui. Dá um recadinho, agradecer por você ter vindo aqui, eu agradeço muito. Dá um recadinho para as crianças, para quem te ouve nesse momento. eu quero agradecer pela oportunidade, é sempre bom a gente poder falar, né, de Jesus, falar das experiências. Eu também aceitei Jesus na minha infância, aos 6 anos de idade eu também fui sozinha, e através da minha vida a minha família foi, porque eu me apaixonei por Jesus, e aí minha mãe queria saber o porquê que tanto eu gostava da igreja, e aquilo gerou uma curiosidade até que ela foi também conheceu Jesus e aceitou Jesus. Então criança, ela é um canal de bênção. Entendeu? Já vi muitas crianças ganhar sua família para Jesus. Então, criança, eu quero dizer para você que muitas vezes o seu papai e a sua mamãe às vezes não vai te apoiar, mas você esteja lá firme, porque o papai do céu tem um propósito para sua vida. Você é especial, você é amado. E sabe quando as pessoas dizem para você que você é isso, aquilo, não aceite. Você tem um criador, você tem identidade dada por Deus. Então continue firme nos caminhos do Senhor. Você que já aceitou Jesus, continue firme servindo ao Senhor. Você que ainda não aceitou, você pode orar aí da sua casa e dizer: Papai do céu, eu te aceito no meu coração, perdoa os meus pecados, e Ele vai estar aí junto com você. Quero agora mandar um recado para todos os pais, os pastores. Abrace o ministério infantil, ame o ministério infantil, invista no ministério infantil e creia que o Senhor vai gerar muitos frutos. Criança tem coração, é terra fértil. Então, tudo aquilo que a gente plantar no coração da criança, semear com amor, vai nascer, vai crescer e vai gerar frutos para o reino de Deus. Então, que você possa semear e ajudar quem semeia investindo, para que essa geração possa nascer, possa crescer, possa gerar muitos frutos para o reino de Deus. E entenda, o ministério infantil é importante para Deus. Eu quero agradecer, tia Lene, por ter vindo. Amém. Vamos mais vezes, vou trazer você aqui de novo. Amém, amém. Tia Lene, vamos compartilhar a sua rede social, qual é o nome do seu Instagram, do seu canal, como é? Sim.
O Instagram é Tia Lene Oficial, tudo junto, e o Facebook, né, Aurilene Souza, que eu me chamo Aurilene, mas quando a gente trabalha com criança, a gente perde a É a tia, identidade, né? é tia. É a Tia Lene. Então, Instagram, Tia Lene Oficial, e o Facebook, Aurilene Souza. É um prazer receber lá você e que você esteja lá nos acompanhando. Que Deus abençoe. E eu quero agradecer você, pai, que tem dado a sua audiência para nós. Quero agradecer você que tem curtido as nossas publicações, você que tem compartilhado o nosso conteúdo. É muito importante para o crescimento do programa. Nós estamos aqui pelo crescimento do seu filho, um crescimento moral, um crescimento civil, um crescimento social, um crescimento espiritual, para que o seu filho não seja uma criança perdida, como tantas nós temos visto Sim. por aí, mas que ele se encontre, que ele encontre a verdadeira identidade que Deus fez para ele. E você, criança, eu espero você. Compartilha com seu amiguinho, envia na escola, nos grupos de WhatsApp. E eu espero você no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e até a próxima.